Bem-vindos a mais um episódio da Educação em Voz Alta, um espaço onde conversamos, refletimos sobre educação de verdade e em voz alta. E para o episódio de hoje, eu trago um tema muito especial, porque a escola não é só sobre sala de aula, sobre livros, sobre conteúdo, é também sobre histórias, conexões, abraço e afeto. E para falar sobre acolhimento e o poder transformador do acolhimento nas relações humanas, nas relações com as famílias, com os alunos, o quanto que isso impacta na vida escolar e deixa memórias e um legado muito lindo e importante, eu trago duas pessoas que são referências para mim, enquanto pessoas acolhedoras e que realizam um excelente trabalho. A nossa secretária, que hoje já passou por várias funções, mas começou lá atrás como nossa secretária, Gislene Neiva, e a Ana Karina Baldini. Bem-vindas, meninas. Obrigada Karina, pelo né? convite. Eu falei Ana Karina, vamos falar ótimo. Karina como todo mundo te conhece. Bem-vinda, Karina. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada, Gislene. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. É um prazer, é um privilégio estar aqui para poder representar um pouquinho da nossa história. Muito obrigada. Com certeza. E que privilégio, né? É muito tempo, então muito obrigada. Conta um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos assistindo, como tudo começou, como foi a trajetória, bem resumidamente, da trajetória profissional de vocês dentro da educação. Bom, eu desde sempre trabalhei em escola. Quando o Dom Bosco inaugurou ali a sede Horto em 2002, eu já trabalhava numa escola do bairro, que coincidentemente tinha o mesmo nome que a Lua de Cristal, o mesmo verdade, uniforme. você começou na Lua de Cristal. Não, aqui você era mantenedora, mas era uma Lua de Cristal. E eu me recordo que naquela época o bairro, né, se falava muito sobre a inauguração do Colégio Dom Bosco naquela época. E é uma vontade, naquele momento, o crescimento profissional, uma oportunidade. A minha mãe já trabalhava lá com vocês e eu pedi uma oportunidade, fiz uma entrevista com você, passei e estou aqui até hoje. Quantos anos? 23 anos. 23 anos. E quando você foi trabalhar nessa primeira escola na Lua de Cristal, também foi um acaso? Ali morava na região? Sim. Ou você teve alguma intencionalidade no meio da educação? Foi meu primeiro emprego e era uma coisa mais informal. Eu ainda não tinha pedagogia, eu não tinha magistério e eu cuidava de crianças. Então, eu era professora de balé, eu era... Eu não sabia disso. Quem fazia aula de culinária, quem trocava a fralda, quem cuidava de crianças na época jardim, né? Eu abria a escola, eu fechava a escola, então eu tinha de tudo um pouco. Olha, se eu soubesse de todos esses talentos, aí quando faltou a professora de balé ou de culinária, Karina, vem aqui. Então, assim, foi uma oportunidade também, né, para eu aprender bastante coisa, mas a parte administrativa, de fato, eu aprendi no Dom Bosco. E você, Gi? Para mim, um grande desafio, grande desafio. Nunca havia trabalhado com educação. Havia sido bancária, trabalhava numa joalheria, fazendo várias atividades. E foi uma surpresa ser chamada, né? Fiz uma entrevista com você e contratado para trabalhar no dia seguinte. Ainda bem, né? E foi um desafio. Entrei na sede Horto em 2001, junto com os pedreiros. Apresentávamos a escola em construção ainda. Então, para mim, isso foi um grande desafio. E um grande aprendizado, né? Tudo que eu aprendi foi com você e com o Marcelo, perguntando, me inteirando. E, assim, eu tenho orgulho da minha trajetória, né? Eu faço agora 24 anos e fazer 30 com vocês é emocionante. Também a gente tem a honra e o privilégio de poder contar com Obrigada. vocês todo esse tempo, né? E para vocês, né? Então, começando agora pensando no nosso podcast voltado aqui para a educação. Qual que é a visão que vocês têm da importância ali do acolhimento, da recepção ali das famílias, ali do aluno para o processo dentro da educação? Bom, eu acho assim que o acolhimento ele é a base. Quando você acolhe uma pessoa, a pessoa se sente acolhida, ela quer voltar no lugar, ela quer permanecer no ambiente. Então, isso é o início de tudo. Se não tem acolhimento, não adianta ser uma escola ótima, pedagogicamente falando,
né? Ter tudo do bom e do melhor e ser uma escola fria. Então, eu acho que o acolhimento, que é o nosso DNA, eu sei disso desde quando eu comecei, e a gente vai aprimorando isso a cada vez mais. Colaboradores sem o perfil acolhedor não faz parte do colégio, não tem como, porque é uma coisa também que parte da pessoa, né? Não tem como... Está na essência, né? Eu acho que ela tem que estar na essência. Exatamente. Então, o nosso DNA acolhedor faz toda a diferença, para o início. Tá. Te perguntar, e como que você traduz esse acolhimento na sua prática? Eu gosto de fazer com as pessoas que eu atendo, os pais novos, os nossos pais atuais, olho no olho, escuta ativa, me dedicar, não estar com a cabeça em outro lugar, convidar para entrar, entender exatamente o problema que a família tem, a dor que ela está sentindo, tentar resolver da melhor forma possível, e se eu não puder resolver, achar quem pode resolver e depois manter esse contato, perguntar se está tudo bem e estar disponível para essa pessoa. Acho que o olho no olho, a pessoa sentir que você está lá 100%, né, para esse acolhimento, para essa atenção, eu acho que faz toda a diferença. Para você, Gi, como que você vê a rotina do dia a dia e do acolhimento, e principalmente na relação do acolhimento também com os alunos, que você trabalha também com alunos maiores, né? Esse é o nosso DNA mesmo. Acho que todos falam do acolhimento do Dom Bosco, que isso é muito... Eu me lembro de uma fala sua que é assim: eu quero que os alunos venham para a escola e não queiram ir embora. Essa é a sua fala. E é uma verdade. Eu, como trabalho com Fundamental 2 e médio, esse acolhimento não é só para as famílias, são para os alunos. Você precisa mostrar que eles serão ouvidos, que eles têm voz, que eles conseguem ser uma pessoa diferente naquela escola. Então, muitos vêm com essa dor de não poder falar, de não ser ouvido na escola. Isso não é o que acontece no Dom Bosco. E não só da minha parte, do comercial, isso acontece com as nossas orientadoras. Então, você vai andando e apresentando o colégio, você vê eles dentro da sala da diretora Ana Paula, das orientadoras, livre acesso. E isso traz uma diferença muito grande no Dom Bosco. Todas as pessoas que a gente atende, que vêm no ano seguinte, nós fazemos um feedback, né, como foi para você, é sempre positivo. É sempre nesse sentido, de se sentir acolhido, de ter sido resolvido todas as dores que pontuou naquele momento. Não tem eu pedi uma coisa e não consegui. Pode não ter conseguido, mas foi... O não faz parte, né? Exato. Eu acho que é bem importante a gente deixar bem claro, né? Que acolher não é dizer sim para tudo, né? Mas... O falar não também faz parte, né, do acolher, mas como você fala esse não, como você explica, acho que as pessoas precisam entender o porquê do não, né? E é isso que eu ouço. Não, eu solicitei uma coisa, mas não foi possível, mas me explicaram por quê. Então, não ficar sem resposta. Sim. Isso é acolher, é sentir, né? A empatia é muito grande, né? Dentro do Dom Bosco. Eu acho que a gente constrói uma confiança ali com as famílias, porque você está sempre escutativa, empatia, se colocando à disposição para ajudar aquelas famílias. Como que você utiliza, através desse bom relacionamento, lidar com situações difíceis? Porque às vezes a gente tem um bom relacionamento, mas a gente também tem conflitos e situações difíceis, tanto com alunos quanto com famílias. E como é que você consegue? A primeira coisa é ouvir. Eu ouço, deixo a pessoa falar aquilo que é a dor que ela está sentindo. Vamos ouvir. E aí, assim que ela terminar, ela consegue até se acalmar. A hora que ela consegue colocar para fora tudo aquilo. E aí você vai tentando, olha, eu vou tentar desta forma, vamos ver com fulano, se não depende de mim, eu vou interceder, eu vou ver. E sempre a resposta. Eu nunca deixo um aluno ou uma família sem a resposta. Nem que seja negativa. Mas precisa da resposta, né? A pessoa se sente ouvida. E isso é
É o respeito que a gente tem Sim. por todos. Quer complementar, Karina? Eu acredito muito nisso que a Gi falou, complementando assim, eu penso a pessoa sentir que eu estou demonstrando interesse em ajudar. Nem seja pelo sim ou pelo não, eu estou disposta a ajudar da melhor forma possível. Então, ouvir sempre e direcionar da melhor forma possível. Eu acho, Rose, que quando a gente recebe as famílias, desde o berçário até o ensino médio, eles chegam com o seu bem mais precioso, né? Sim. E o que eles querem é que nós tenhamos aquele cuidado que eles têm. A relação de Atenção. parceria. Exato. O interessante é eles irem deixarem o seu benzinho precioso conosco e irem fazer as suas atividades tranquilos. E eu acho que isso é um diferencial do Dom Bosco. Por sermos sedes segmentadas, mais diferenciado fica o acolhimento, Sim. sabe? Eu acho que uma questão que a gente sempre se preocupou bastante é no número de pessoas para acolher cada faixa etária para cada aquele grupo, né? Então, ter números de pessoas que consigam, até hoje, saber o nome de todos os alunos, Exato. o nome das famílias, porque a gente vai segmentando Sim. e a gente vai trabalhando nesses núcleos menores. E aí, vocês falando, né, essa questão das relações difíceis, eu fiquei aqui pensando, quando a gente confia em uma pessoa, quando a gente estabelece um vínculo com uma pessoa, e uma parceria, a gente se sente ali segura. Qualquer situação difícil, quando a gente leva, a gente sabe que a gente vai poder contar com aquela pessoa. Que seja para dizer não, sim, mas enfim, a gente sabe que ela é o nosso apoio. Então, se a gente não criar essa conexão, então eu falo isso também muito para os professores, né? Acho que um aluno só aprende quando ele cria essa conexão, quando ele tem esse afeto, a pedagogia do afeto, do coração. Acho que ele precisa criar essa conexão com os professores, com as famílias, e nós também, enquanto ali em toda a rede de apoio ali a todas as famílias e seus alunos, também a gente precisa criar essa conexão para que eles se sintam seguros, tanto os alunos quanto as famílias, para que quando eles precisem, eles tenham a gente para vir ajudar e a gente e vice-versa, né? Acho que é isso que faz com que a gente construir uma relação de parceria, de confiança, até para que a gente possa colher resultados aí duradouros também no ambiente escolar e no desempenho, né? Porque um aluno que não se sente acolhido dentro da escola, ele com certeza também não vai prestar atenção numa aula, se ele não se sente ali acolhido pelo professor, ali pelo inspetor. Então, acho que é todo um processo, né? Então, é isso que a gente defende muito. E acolher não é acolher só alunos e famílias, né? A gente gosta também muito de acolher também os funcionários, todos os colaboradores. Acho que a gente precisa primeiro acolher vocês muito bem, para que vocês se sintam muito bem, para que vocês possam transmitir e levar isso também. E é pensando nesse acolhimento, como que você tem as recordações do teu primeiro dia aí de trabalho? Então, depois da minha lembrança com a minha entrevista com você, me vem a Gislene, que me conduziu, me acolheu, me recebeu, me mostrou, né, tudo que eu precisava aprender inicialmente. Então, ela é minha referência desde sempre. E uma pessoa também que é muito importante, que talvez nem saiba, mas que com pequenos detalhes naquela época me fez sentir pertencente, sabe? Assim, nas conversas, eu era muito nova. Então, a Gi já tinha uma experiência de vida, não de escola, mas de vida. E essa outra pessoa também, que é o Hamilton. O Hamilton, Talvez ele nem saiba, não né? sabe, não, nunca falei isso para ele. Mas você vê, tendo esse momento de reflexão, me veio a Gi e o Hamilton na cabeça, porque o Hamilton também, ele ia muito na escola e ele fazia de tudo para me sentir mais à vontade. Acho que a Gi também deve lembrar de alguns momentos nós três juntos. Sim, a gente ficava Então, bastante Só para situar junto. as pessoas, o Hamilton é o transportador né, tio escolar. Hamilton, tio Palmito. É a pessoa que transporta ali, que é responsável ali pelos Ele alunos. também estava iniciando, né, no na mesma colégio. época. Então, nós éramos ali Um trio. um trio. E a minha base naquele momento foi primeiro a Gi e depois o Hamilton. Quais eram seus medos e expectativas? Os meus medos, por ser muito nova, né, tinha acabado de concluir o ensino médio, a minha experiência na escola anterior era bem diferente, era de não atender a expectativa, né, e o medo de ter saído de um serviço que era garantido, que eu estava indo bem, para um novo. Então, mas assim, foi muito passageiro, foi muito rápido, eu me senti acolhida desde sempre, e eu me dedicava muito.
eu não queria ir embora. Assim, tinha hora para entrar, mas eu não tinha Verdade, hora para tinha sair. Eu falado. queria fazer a entrada, eu queria fazer a saída, eu queria estar por dentro de tudo. Então, naturalmente, os medos foram indo embora. E você, Gisele? Foi, como eu falei, um grande desafio. O meu medo era apresentar aquela escola sozinha, né, para as pessoas. Eu não tinha. Situa um pouquinho as pessoas. Quando você chegou, pessoas- era uma unidade nova. Deixa eu até situar aqui. É. Então, peraí. Quando a Gislene chega até o colégio, nós estávamos inaugurando uma nova unidade, e só que ainda estava em reforma e construção. E eu precisava de uma pessoa ali de confiança, que estivesse ali tanto ali para apresentar para as famílias, quanto para apoiar também ali os pedreiros, toda a obra. A gente tinha uma equipe ali também olhando, mas precisava ter o nosso olhar também. Então, a Gislene, ela entra dentro da escola, ainda em construção, ainda em obra, para que as aulas começassem no ano seguinte. Então, ela começa uns meses antes. Então, vamos Pois lá. é. E aí, todo esse desafio, saber o que o pessoal da obra tinha que fazer, eram muitas novidades para mim, da qual eu não tinha experiência alguma. Então, fui estudar bastante. Você e Marcelo, para mim, foram os meus maiores professores, porque tudo eu aprendi com vocês dois, né? Se um dia eu pude ensinar a Karina, foram vocês que me ensinaram. Então, eu aprendi muito com vocês dois para dar sequência e fomos indo. E foi muito... nós conseguimos iniciar uma sede com vários aluninhos. Foi um negócio muito emocionante. Quando a gente fechava uma matrícula, né? Porque tínhamos pedreiros, então apresentar aquilo e mostrar que aquilo ia dar Vendeu um muito sonho, né? certo, Era... aquilo era muito gratificante. Então, assim, eu tenho recordações incríveis de pessoas incríveis que a gente conheceu. Lembro de uma mãe que foi com um caderno para anotar tudo que eu falava. E eu falava, agora eu vou, né? O que nós vamos fazer que ela vai anotar tudo, né? Se eu falar algo errado, agora eu tô... Mas foi muito legal, ela matriculou as 2 filhas. Então, isso tudo são histórias muito legais que a gente tem, né? De desafios, de conquistas que nós superamos. Nossa, a gente tem muita coisa boa, muita Você coisa tem boa. algumas pessoas também que te marcaram? A Karina trouxe aqui. Tem pessoas que me marcaram. No início realmente. da sua trajetória. Depois você conta mais, mas assim, no Não, início. no início, realmente, assim, eu lembro, eu tinha a Val, que era a mãe dela, que tratava comigo, e o seu Wilson, que era o segurança. Então, éramos nós 3 naquela sede, né? O seu Wilson começou logo depois de mim e me dava muito suporte, de ficar até tarde, quando vinham visitas até tarde, sempre, sempre parceiro. E a mãe dela também, a Val, sempre foi minha parceira no início ali. E ensinamentos de vocês dois. Que também nós estávamos aí também aprendendo, né? Porque, na verdade, quando a gente começa com o Dom Bosco, que ali se torna Dom Bosco, né? Até então era Lua de Cristal. Nós já trabalhávamos há 5, 6 anos com a Lua de Cristal, só com a educação infantil. E aí nós resolvemos, até a pedido dos pais da Lua de Cristal, poxa, a gente gosta tanto do ensino, a gente quer dar continuidade no ensino fundamental. E aí, quando a gente aparece essa oportunidade de abrir uma nova sede num espaço que era antigamente um mini shopping, e a gente tem que transformar esse mini shopping numa escola. Então, era muito grande tudo isso, era um espaço muito grande ali. Hoje ele é pequeno, né? Pequeno perante do que é o Dom Bosco, mas muito grande perante o que era a Lua de Cristal naquele momento, né? Então, ele era gigante para que a gente pudesse transformar ali numa escola realmente de ensino fundamental. E aí que surge o nome ali do Dom Bosco. Porque nós estávamos já pensando no Dom Bosco, se nós começamos aqui no ensino fundamental, a gente vai até o ensino médio. Seria o percurso normal, né? Se nós realizarmos um bom trabalho, eram as nossas expectativas, realizarmos um excelente trabalho e aquilo ia até o ensino médio. E para nós, assim, bom, então o nome Lua de Cristal não combina com criança. E que nome que a gente vai trazer? E o Dom Bosco, enquanto sacerdócio que foi, padre que foi, ele sempre trabalhou muito com os jovens e ele sempre acreditou muito na educação por meio do diálogo e dessa acolhida, dessa escuta, dessa palavra, dessa escutativa. Falei, e é assim que a gente quer fazer essa escola, né? Que a escola seja próxima, que a escola seja acolhedora, que a gente tenha uma conversa, educar por meio do diálogo. E aí veio o nome de Dom Bosco. E aí a gente começa um prédio com ensino fundamental, cheios de desafios também.
E eu me recordo muito bem, talvez você se lembre das mães, as nossas primeiras Nossa, mães da nossa lembra. segunda série na época, não era nem primeiro ano, era segunda Da série. Eram as mães muito exigentes, Nossa. muito exigentes. A escola era nova, então nós tínhamos alguns alunos migrando da Lua de Cristal para o Dom Bosco, né, porque eles tinham crescido, mas também teve ingresso de novos alunos. E quem era novos estava apostando numa escola nova, né, que a Gislene tinha apresentado em obras. Pois é. Né? É ali. E aí também queria ver o nosso trabalho. Mas eu agradeço todas essas mães, porque É a o base. quanto que a gente cresceu, porque quando a gente tem pessoas que exigem da gente, mas eu lembro que elas eram parceiras. Elas eram parceiras. E né? foram conosco até o final, né? A Sim, maioria a delas. maioria até o final. Até o né? final. A maioria ali até o final. Até o final. E elas eram muito parceiras. Então, ao mesmo tempo que elas tinham um grau de exigência com o trabalho, elas eram parceiras. E elas sabiam que elas estavam construindo ali aquilo junto conosco. Podiam contar. Então, e eu acho que a gente realizou, cada vez mais a gente tem realizado um trabalho melhor, porque a gente tem pais que realmente querem junto participar da educação, vão exigindo. Então, eu sempre falo que essas colocações são muito importantes, né? Porque a gente vai crescendo. E aí fica aqui também meu registro, meu agradecimento a todos esses pais, né? Que Sim. participaram, esses alunos. Que na época até cheguei da aula, não sei se você lembra. Juliana? Lembro, a professora foi embora, ela, Você não, substituiu, ela eu não lembro. pediu demissão e a Rose assumiu uma sala. Terceiro ano? Era Terceira segundo série. ano. Segundo Segunda ano. série. Era Ela segundo assumiu uma ano. sala. Dessas mães, inclusive. Porque até mesmo por serem mães exigentes, Lá foi ela. no mês de abril, a professora sai no mês de É. abril, e o que, que eu faço? A gente precisa ter uma entrega, eu acho que a gente precisa muito honrar com aquilo que a gente assume. E o meu receio de colocar uma nova professora e não dar certo, eu falei, então eu vou me desdobrar aqui, vou assumir essa turma. Então a gente assumiu aquela turma, dei ali aula aquele ano para aqueles alunos, e aí eles continuaram até o final. Exatamente. Mas esse, realmente, como a Rose disse, foi um aprendizado muito grande para nós. Foi desafios do qual foi vencendo todos. Sim. A gente foi atingindo, né? E criando uma excelência ali de escola, de primeiro, do Fundamental 1, porque nós somos até o 6º ano. Sim. E aí, ali começamos a crescer, e o nome começou a crescer, e o bairro... Né? Eu vou contar uma história, por exemplo, que eu não não nasci na Zona Norte. Eu era da Zona Oeste. E fui morar na Zona Norte porque fui trabalhar no Dom Bosco. Então, Você mudou a sua vida. Eu mudei a minha vida. E aí, eu fui morar na Zona Norte. Eu não conhecia ninguém, a não ser pais de alunos. Mais ninguém. Nisso, você vai fazer um negócio onde você trabalha, Dom Bosco. De repente, passa uns meses, sabe? Você vai comprar alguma coisa onde você trabalha, Dom Bosco. Nossa, no Dom Bosco! Ai, que legal, né? Aquela escola cresceu. Então, eu sou uma prova viva disso, do bairro conhecer o Dom Bosco em tão pouco tempo. E vocês lembram durante essa trajetória de 30 anos, com certeza tem muitas histórias engraçadas, muitas histórias emocionantes, mas alguma para compartilhar? Então, assim, histórias pontuais com famílias são incontáveis, tem Sim. muitas, mas até o que eu comentei com as de hoje, o que eu me sinto muito feliz e de contar para as pessoas é de ter participado de todas as inaugurações, de ter participado desse crescimento, assim, juntos ali, sabe, Rose? Você, o Marcelo. Então, de ter participado da inauguração das sedes, de ter participado da inauguração do Berçário Prime, que é algo que eu nem imaginava que poderia acontecer, e mais uma vez você veio com uma ideia e temos aí um resultado maravilhoso. Então, acho que ter visto toda essa construção, essa evolução do colégio, para mim é uma história emocionante. E obrigada por você também poder contar com você, mesmo quando não foi Grupo Dom Bosco. Até num novo projeto nosso, também você estava ali também na inauguração e também dando todo o apoio e suporte. Ambas, né? É verdade. Né? Sempre juntas, né? E você, Gi? Nossa, tanta história, tanta coisa legal, tanta coisa legal. Não tem como em 24 anos não misturar minha história pessoal com a profissional. Então, momentos emocionantes da formatura da minha filha,
todas as formaturas dela, né? Dentro do Dom Bosco. Teve um ano muito emocionante que numa formatura de terceiro médio os alunos fizeram uma homenagem para mim. Fiquei extremamente emocionada, porque no dia a dia são mais os professores, né? Mais a parte pedagógica, né? E eu fui homenageada ali naquele meio. Então foi uma coisa muito emocionante de eu falar o quanto vale o nosso trabalho, a nossa dedicação, o quanto é bom trabalhar com a educação, com as crianças, com os adolescentes. É um retorno muito sincero, né? Então, essas histórias são incríveis para nós. Papai Noel do Seu Teixeira distribuindo bala, nunca vamos esquecer isso. Formatura da Lua de Cristal, seu Sim. pai entrando e jamais vai passar. São flashes que vão ficando, que se formos fazer um filme vai sair muito lindo. Tem alguma história, Karina, que você lembra assim, que o acolhimento fez a diferença nessa relação, nessa história? Olha, Rose, que me vem à memória, assim, são momentos de famílias que às vezes estão indecisas por algum motivo, e aí precisa daquele... Opa, peraí, deixa eu te lembrar como começou. Aqui estamos da mesma forma, né? Porque às vezes a gente acaba tendo uma distância natural do dia a dia, e aí você saber que a sua palavra, o seu abraço, a sua escuta fez a diferença numa decisão, e essa família depois te agradecer por isso, e você ter conduzido ali uma decisão positiva para a família e para o colégio. Isso eu tenho, não posso mencionar nomes, mas é o que me vem na cabeça, de fazer parte desse momento de decisão e poder ajudar de uma forma positiva a família ter um olhar favorável e relembrar quem somos nós. Muitos alunos acabam voltando para agradecer, né? Sim, nossa. E como que é para vocês receber os alunos já formados e ver... nós temos hoje alunos nossos que voltaram enquanto pais de alunos, Sim. né? Como que é para vocês tudo isso? Então, eu tive a Emoção. oportunidade de receber alguns ex-alunos de passagem ali no Horto, estavam indo para a padaria, entraram, e eu fico muito feliz quando eles me reconhecem e querem rever o brinquedão. E a questão dos ex-alunos voltando como pais agora. E aí vem o ex-aluno, vem a que era mãe, que agora é avó. E aí entram e revivem, né, a infância, os momentos. E aí você vê o quanto o Dom Bosco é importante na vida dessas famílias, porque fazem questão dos filhos terem a mesma trajetória. Então, acontece esse ano, o ano passado acontece com frequência. Eu acho que isso é uma gratidão imensa, né? Eles entram na faculdade, aí eles voltam para contar, nos procuram, né? Nós queremos contar as conquistas, o que eles estão fazendo. Festa junina é maravilhoso, aquele Reencontro, né? reencontro deles, né? Aí vem com os filhos, né? Nossa, vem com o bebezinho no colo. A gente fala, mas você se formou outro dia, meu Deus, né? Te peguei no colo. Pois é, te peguei no colo e você já está pegando o outro. Então, é muito emocionante. A gente tem muito esse retorno. E é muito gratificante também quando a gente encontra as famílias, né? Não só os Sim. alunos, quando a gente encontra as famílias já há muitos anos que a gente não... que passaram por ali, depois, lógico, terminou o terceiro médio, foram embora, né? E depois a gente acaba A reencontrando. gente encontra muito no shopping, no mercado. E aí, de repente, você escuta um Tia Gi, lá de longe. Você fala, meu Deus, né? Aí você vai ver, é um moço já, que te reconhece de quando estava lá. Olha, nós temos essa reciprocidade, esse carinho que vem deles é muito grande. De agradecer por ter feito parte da vida, né? Eles contam muita história e lembram de momentos. Complementando, agora uma coisa que veio na minha cabeça também, essa conexão com os pais antigos, eu tenho assim uma coisa que é impressionante. Então eu encontro uma família, aí, oi fulano, e falo o nome da mãe, o nome do pai, o nome da criança, e ainda relembro uma história, e o sobrenome, porque é fundamental. E relembro uma situação de uma festa ou na acolhida. Ah, para que você lembra, não acredito, coisa de 20 anos atrás. Então, porque acho que o início, realmente a gente
tinha esse contato muito ativo, muito próximo. Não que hoje não tenha, temos. Mas... É que hoje vocês também cresceram dentro do colégio e estão em outras Sim, atribuições também. exatamente, mas eu percebo que as famílias ficam muito felizes em saber que a gente ainda lembra dos detalhes, Sim, sabe? sim. Que faz parte ainda, não Faz. esquecemos. Isso é verdade, né? Eles ficam muito felizes quando recordamos algum caso assim. E para nós também é bom. Você disse, Gislene, que você não trabalhava na educação, que foi um grande desafio. Sim. Gi, o que você aprendeu trabalhando em educação sobre pessoas? A conexão, né? Você ter os valores, né, que nós colocamos, empatia, escutativa. Trabalhar com o ser humano é uma troca, né? Então, é você se doar para você receber também. Então, a gente aprende muito essa doação, essa reciprocidade, esse respeito que as pessoas têm pelo nosso trabalho, pela forma, né, de nos acolher também, porque nós também somos acolhidas por eles, né? Quando você vem e começa a conversar, e eles também vão se soltando e dando essa devolutiva para nós desse carinho. Então, eu acho que a educação nos faz refletir muito em cima deste respeito, desta troca com o ser humano e de quem é seu parceiro nessa trajetória toda, né? Para você valorizar a parceria que a gente tem. Então, é muita gratidão trabalhar com educação, né? Para você, Karina, qual a maior lição, ensinamento que os relacionamentos trouxeram para sua vida? Rose, assim, o que eu aprendo no dia a dia é que cada pessoa é única, as necessidades, as particularidades, não dá para generalizar, não dá para engessar, entendeu? Então, o que eu aprendo assim, na área de educação, que é um conjunto, né? O pedagógico é muito importante, é fundamental, mas o relacionamento, ele é também muito importante. Se você não tem um bom relacionamento, em todos os sentidos, na entrada, durante, o pós, em todos os momentos. É o que a gente fala, desde a portaria até a professora, as meninas da limpeza, todos fazem parte. Sim. Né? Então, isso eu aprendo todos os dias, que cada um é único, que você não é porque aconteceu com um que eu vou resolver da mesma forma com o outro, não. Eu vou tentar fazer de forma personalizada. Enfim, eu aprendo isso, tanto com as crianças, quanto com os pais e os colaboradores também. Às vezes tem aquela fala, né? Trate todo mundo igual. Igual. Mas as pessoas não são Não, iguais, não então a dá. gente não pode Não, tratar todo não mundo dá. igual. Cada um que chega na escola Sim. é uma dor diferente, é um interesse diferente. Então, a gente tem colaboradores que ficam quietinhos, nem tem medo até de falar um bom dia, e você tem que trazer isso tudo, né? Porque cada um é um serzinho único mesmo. Trabalho mesmo de cultura. Mas é muito bom. Meninas, eu agradeço demais vocês terem aceitado o convite de compartilhar um pouquinho a história de vocês e trazer a importância desse acolhimento para que fique também de lição, né? Para todo mundo que está ingressando também, que trabalha no Colégio Dom Bosco, para que eles entendam aí a nossa essência, a essência do DNA e o quanto que isso impacta e quanto a gente valoriza. Karina e Gi, cada uma por vez, vocês querem deixar uma mensagem para todos aqueles que estão nos ouvindo, mas principalmente para as famílias, para os alunos, para os colegas de trabalho também, né, que fazem parte e fizeram parte e ainda fazem parte da história de vocês? Eu quero deixar assim. Então, primeiramente, quero agradecer a Rose e ao Marcelo, que foi por onde tudo iniciou, de ter me dado essa oportunidade, esse crescimento. Eu falo que aqui no Dom Bosco eu me formei, não só profissional, mas como pessoa. Eu criei minha família, eu me formei, né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela Rose e pelo Marcelo, inicialmente, por toda a minha trajetória e por todas as pessoas que passaram, né, pela minha vida aí no Dom Bosco, os pais, as crianças, os colaboradores, agradecer a confiança, a paciência. E quem ainda não foi para o Dom Bosco, nos dê a oportunidade. Aqui o nosso DNA é realmente o acolhimento.
E é isso. Gratidão. Eu tenho gratidão imensa, agradeço a todos que fizeram, né, parte da minha história. Agradeço a Rose e o Marcelo que me deram a chance, sabendo que eu não tinha nada na educação, me ensinaram todo esse trabalho que eu fiz. Então, eu agradeço de coração a todas essas famílias, a todos os colaboradores. Tenho muitos amigos até hoje, né? Nesses 24 anos aqui quase. E fico muito feliz. E quero continuar no Dom Bosco, fazendo todas as matrículas, como disse a Karina, venham para o Dom Bosco, porque nós temos um DNA incrível, vocês vão descobrir. Mas esperamos vocês. E gratidão de coração a tudo que eu consegui até hoje. Meninas, muito obrigada por vocês aceitarem, por vocês estarem aqui compartilhar um pouquinho dessa história. E eu também vou deixar aqui meu agradecimento a elas, não por estarem aqui hoje, mas por aceitarem, né, viver o nosso sonho de educação. Então, a Karina e a Gislene são pessoas assim realmente fundamentais na nossa trajetória. Eu sou muito grata a ambas. E eu sou muito feliz também de ter participado muito da vida de vocês, de todas as etapas da vida de vocês, desde um casamento, de um nascimento, de uma perda. Minhas filhas também, quando eu precisei, eu também deixava para a Gislene cuidar dentro da casa dela. Delícia. Então, a gente colocava lá as filhas. Enfim, então vocês também fazem parte, né, da história da minha vida, não só da minha vida profissional, mas da minha vida pessoal também. E é muito bom quando a gente tem pessoas que a gente pode contar e que a gente pode saber. Essas pessoas são ponta firme, né? E essas pessoas contribuíram muito para a história do Dom Bosco. E é sobre conexões que nós estamos falando, né? Acho que é sobre conexão, sobre histórias, afeto, que a educação se faz, acho que disso. Muito mais, como eu disse no início, muito mais do que apenas o conteúdo, né, a sala de aula, ali os livros. Acho que o que fica na educação são essas memórias, são essas histórias que a gente tem com as pessoas. Muito obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo. Agradeço a todos e até o próximo podcast Educação em Voz Alta.